Existe um lugar mencionado na Bíblia que ficou submerso no fundo do mar por 2000 anos. A ciência o encontrou. Existe uma cidade cujas muralhas, segundo o texto sagrado, desabaram com o som de trombetas. E os arqueólogos encontraram os tijolos empilhados do lado de fora, exatamente como descrito. Existe um pergaminho de cobre descoberto numa caverna que contém o maior mapa do tesouro da história humana. 26 toneladas de ouro e 65 toneladas de prata, escondidas em 64 locais que ninguém até hoje encontrou. E existe uma inscrição de pedra que prova que o governador que condenou Jesus à crucificação era uma pessoa real, não um personagem literário. 13 lugares mencionados na Bíblia ainda existem. Alguns estão enterrados, outros submersos, outros escondidos à vista de todos. E todos eles respondem à mesma pergunta. O que lemos na Bíblia realmente aconteceu? Em 1947, um jovem pastor beduíno procurava uma cabra perdida entre os penhascos calcários do deserto da Judéia, a 1 quilômetro do Mar Morto. Para verificar se o animal estava escondido em uma das fendas, ele jogou uma pedra numa caverna. Ouviu um estalo metálico. Era o som de cerâmica quebrando. Quando entrou, encontrou jarros de barro selados. Dentro, pergaminhos enrolados em linho, intocados por mais de 2000 anos. Ele havia descoberto os manuscritos do Mar Morto. Cópias de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther, datando do século III a.C. até 68 d.C. Manuscritos escritos antes de Jesus e durante sua própria vida. O momento da verdade chegou quando especialistas compararam esses manuscritos com as Bíblias hebraicas modernas. Eram praticamente idênticos. As mesmas palavras, as mesmas frases, o mesmo texto. O grande rolo de Isaías, com 7 metros de comprimento, 1000 anos mais antigo que qualquer cópia que se havia tido antes, corresponde em 95% ao livro de Isaías que existe hoje. Os 5% restantes são apenas variações de ortografia que não alteram nenhum significado. A tese dos céticos de que a Bíblia havia sido reescrita e manipulada ao longo dos séculos foi destruída por uma cabra perdida e um pastor beduíno numa tarde de 1947. Mas Qumran guardava mais um segredo. Entre os pergaminhos havia um que desafiava toda a lógica arqueológica: o rolo de cobre, descoberto em 1952, na Caverna 3. Era uma chapa de cobre quase puro, um material absurdamente caro para escrever, corroído a ponto de que abri-lo causaria sua desintegração. Foi enviado a Manchester, onde o cortaram em 23 fitas com uma serra de precisão cirúrgica. E quando encaixaram as peças, encontraram o maior mapa do tesouro da história humana. 64 locais, onde estavam escondidas 26 toneladas de ouro, 65 toneladas de prata, incenso e vestes sacerdotais. Riqueza que estudiosos concordam não poderiam pertencer à pequena comunidade de Qumran, apontando para o inventário dos tesouros do segundo templo de Jerusalém, enterrados às pressas antes da chegada das legiões romanas. Até hoje ninguém encontrou o tesouro. A poucos quilômetros dessas cavernas está o Mar Morto. O ponto mais baixo da superfície do planeta, 430 metros abaixo do nível do mar, com salinidade quase 10 vezes superior ao oceano. Hoje é um deserto de sal sem vida, mas há 4.000 anos, segundo a Bíblia, era o oposto. Um oásis tropical exuberante que sustentava 5 cidades prósperas, entre elas Sodoma e Gomorra.
Em 2021, uma equipe internacional escavou um sítio arqueológico chamado Tel El-Haman, poucos quilômetros ao nordeste do Mar Morto, e encontrou algo que deixou todos emudecidos. Uma camada de cinzas de vários metros de espessura, tijolos derretidos e cerâmica transformada em vidro. Para transformar argila em vidro, são necessárias temperaturas acima de 2.000 graus Celsius, mais quentes que uma erupção vulcânica. O estudo científico documentou uma destruição súbita, extrema e violenta há cerca de 3.600 anos. A conclusão dos cientistas